Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Workcast. Eu sou o agente Raildo e o objetivo do nosso canal é orientar você, meu filho, passageiro da agonia, que tá só gastando o oxigênio do mundo, igual um jumento olhando pra igreja sem entender nada da vida. Pois é, meu filho, seus problemas acabaram. De antemão, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Coloca na tela, por favor. Antes de mergulharmos nos temas de hoje, quero destacar o apoio da Desidério Nordeste. Eles são especialistas em personalização, oferecendo canecas, garrafas, copos e quadros únicos. Confira tudo no Cocais Shopping, corredor principal. Além de ser nosso patrocinador, a Desidério Nordeste traz produtos exclusivos. Garrafas personalizadas para o volta às aulas. A garrafa do seu filho você encontra lá. E copos especiais para o carnaval estão entre os destaques. A personalização está no DNA deles. Se você quer conferir essas maravilhas de perto, vá até o Cocais Shopping, loja 30, e visite a Desidério Nordeste. Além disso, siga-os no Instagram @DesidérioNordeste para acompanhar todas as novidades e inspirações. Não perca tempo e corre lá! Olá, eu sou a professora Andresa e eu vim te falar da nossa metodologia única. Nós, da Academia Medway Life, estamos aqui para te promover uma experiência única e transformadora de saúde e bem-estar. Hoje nós vamos te mostrar alguns de nossos diferenciais que fazem da nossa academia o ambiente perfeito para você alcançar os seus objetivos. Acreditamos que cada pessoa é única, por isso temos programas individualizados que levam em consideração seus objetivos e necessidades. Nosso ambiente é amigável e acolhedor. A nossa atmosfera é positiva e transformadora, tornando o seu treino ainda mais prazeroso. Estamos comprometidos com o seu progresso e oferecer esporte contínuo. Estamos aqui para te ajudar. O nosso feedback diário, você vai perceber que você é único e muito importante para nós. E aí, está esperando o que para ser um aluno Medway Life? Estamos aguardando você! Excelente, agradeço os nossos patrocinadores que nos apoiam aqui desde o início, né? Que não é fácil, tá aqui fazendo um trabalho, procurando gente jovem que tenha conteúdo para agregar na vida de cada um. Gostaria de agradecer aqui a presença do professor Tony, ele que é professor, doutor em administração, graduado em economia e também pré-candidato a prefeito de Teresina, né? Eu queria saber, igual o Dr. Wallace, o povo aí tem 50 horas o dia, 50, e você tá aí reclamando que não tem tempo, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para trabalhar, não sei o quê, ou seja, quem quer, corre atrás. Bem, muito obrigado pelo convite, agradeço ao Workcast, ganhei até uma caneca aqui, ó, personalizada de brinde, muito obrigado pelo presente. É uma honra poder conversar com vocês. Como você disse, eu sou professor universitário há 13 anos, sou formado em administração e em economia, tenho mestrado e doutorado na área e é uma honra poder discutir e debater esses temas da minha área com vocês. Ok, a gente vai dar início aqui. Como o professor ele é formado tanto em administração e economia, a gente vai focar um pouco na administração. Na economia, posteriormente, a gente vai trazer um profissional da área, que é onde você deu uma continuidade maior na carreira, né? Mas a gente dá um pitacozinho na economia. Inclusive, eu fiz economia também. Se for contar tudo que eu já fiz na vida, fiz 2 períodos ainda na Federal e recomendo. Curso, eu acho que nem jubilou ainda meu curso não, mas vale a pena. Eu aprendi ali, tinha um professor americano, rapaz, me ensinou coisa demais. Ele que me fez interessar por política. Isso em 2014. Eu morava em Roraima, daí eu passei na universidade lá. Pois tá ok, a gente vai dar continuidade aqui. Eu queria saber do senhor, qual foi a motivação para escolher a administração/economia como sua profissão? Bem, primeiro eu sempre quis entender um pouco mais de economia, entender a influência que isso tem nas nossas vidas cotidianas. Quando eu era menor, quando passava o Jornal Nacional que mostrava ali falando sobre a bolsa subiu, caiu, o dólar subiu, desceu, então eu sempre fiquei muito curioso para entender sobre isso. Tinha um desejo de entender como que a economia impacta diretamente na vida das pessoas. Fiz o vestibular da Universidade Federal do Piauí, passei,
Quando eu entrei no curso, eu percebi que no curso de economia eu tinha uma visão mais macro do processo, maior. Então, governo, finanças públicas, e percebi que eu gostava muito também de negócio, do processo empreendedor. Então, desde criança já arriscava como empreendedor. E aí, então, eu percebi que talvez aquilo, o curso de administração, o curso de economia já não fosse me dar muito conhecimento naquela área específica de gestão. Foi aí onde eu decidi fazer um curso de administração em paralelo, fazer os dois cursos, trabalhava e me apaixonei por essas duas áreas, segui, fiz, além de me formar, de ser professor, eu sou empreendedor também, então segui por essa área de gestão que eu sou completamente apaixonado por ela. Tá ok. Coloca na tela aí a foto 1, por favor. A foto 1 mostra o quê? Mostra a graduação, né? Isso aí, essa belezura toda, né? Essa lindeza, né? Ainda bem que a gente melhora, né? Então, essa foto que já tá com o chapéu aí foi a formatura de economia. Essa outra foto foi a formatura de administração. Já que você pode falar um pouco aí das dificuldades, né? E até chegar aí. Eu estudei administração num horário que hoje eu dou aula, eu trabalho nesse horário, que é o pré-matutino. Bem cedo, Bem cedo. Eu acordo 4h30 da manhã todos os dias, então já acordava desde essa época, saía 5 e pouco da manhã de casa para estar ali 5h30, entre 5h30 e 6 na instituição de ensino, né? Então, fiz o curso de administração nesse horário. Depois, quando eu saía em torno de 9 horas, 9 e pouquinho, eu ia para o meu local de estágio, trabalhava, na época eu tive a oportunidade de conhecer toda a Teresina, porque um dos estágios meus que eu fiz foi numa rede de frigoríficos de bairro que tinha praticamente em todo o bairro da cidade, desde a Vila Bandeirante, ao Esplanada, Porto Alegre, Duque de Caxias na Zona Norte. Então eu conseguia percorrer toda a cidade entre essas lojas e conhecer um pouco mais. Ia para a Universidade Federal, para o curso de Economia já em torno de 4 horas da tarde, ficava lá até às 22 horas, até às 10 horas da noite, quando pegava o amarelão, Universidade Circular, o ônibus, para poder retornar para a minha residência no bairro Macaúba, né? Então praticamente atravessava a cidade inteira e ia chegar em casa já depois de 11 horas da noite, aí que ia fazer um trabalho escolar, que iria estudar, para no outro dia acordar cedo e recomeçar tudo novamente. Ou seja, o cara fazia. Rapadura é doce, mas não é mole, menino. Todo mundo pensa que é fácil. Ah, não, hoje o cara tá isso, é aquilo. Peraí, todo mundo teve uma trajetória. E ou seja, quando você era jovem, que é. O objetivo do podcast é esse. O maior é orientar o jovem. Você aproveita que tem aquele gás, né? Que todo dia é dia, toda hora é hora, para poder ter aquela vontade de correr atrás para no futuro ter algo melhor. Aí, quais são as diferentes áreas de atuação como profissional formado em administração? Bem, existem as áreas tradicionais, as áreas básicas da gestão, como marketing, logística, produção, finanças, gestão de pessoas. Então, ao se formar em administração, você pode fazer uma especialização, uma pós-graduação em alguma dessas áreas. Eu vou enveredar pela área de gestão de pessoas e fazer os processos de recrutamento de pessoal, seleção de pessoal, trabalhar com remuneração de pessoas, não só aquele trabalho burocrático de folha de pagamento, mas ver qual a melhor estrutura de remuneração entre uma remuneração fixa, que é o salário fixo que o colaborador recebe, uma remuneração variável, que é o que a gente conhece comumente como as comissões que aquele colaborador recebe, comissão a partir de uma venda, a partir de uma produtividade, e os benefícios, né, como um plano de saúde. A área de gestão de pessoas também faz a avaliação de desempenho dos colaboradores para remunerar de acordo com o desempenho dessas pessoas. Na área de marketing, você estuda tudo relativo ao cliente, ao teu consumidor. Então, você entende qual é o teu público-alvo, como atingir aquele cliente, quais as motivações de compra, você estuda as estratégias de preço voltadas para aquele consumidor, porque, por exemplo, são dois preços completamente diferentes. Eu te dizer que o fogão é R$1.000 ou eu te falar que o fogão é 10 vezes de 100.
Ah, é a mesma coisa, não é? Então, você colocar um fogão à venda por R$ 1.000, você vai conseguir ter uma venda. Se você colocar o fogão à venda por 10 vezes de 100, você vai ter uma venda completamente diferente. Então, a estratégia de preço, estratégia de praça, que a gente chama de localização, canais de distribuição. A gente tem exemplos de empresas que são excepcionais quanto a canais de distribuição, como a Coca-Cola, como a L'Oréal. Você tem marcas globais como essas, onde você chega em qualquer lugar do mundo, você acha uma Coca-Cola, por exemplo. Isso é um canal de distribuição formidável. Então, em várias cidades do mundo você acha McDonald's, mas você não acha o McDonald's em todas as cidades do mundo. Mas já a Coca-Cola, sim. Então, em boa parte delas, você consegue achar um produto da L'Oréal. A L'Oréal ainda estrutura a questão dos canais de distribuição, ainda diz respeito a eu colocar que produto em cada canal de distribuição, em cada local de venda. Uma empresa como a L'Oréal coloca o shampoo tradicional num supermercado para o grande público comprar, mas lá no salão de beleza ela já coloca um shampoo da linha profissional. Lá na farmácia ela já coloca um shampoo da linha dermatológica, por exemplo. Da mesma forma, a Coca-Cola, no supermercado você compra a Coca-Cola de 2 litros, mas você não vai chegar num restaurante como o Coco Bambu e não vai ter uma Coca-Cola de 2 litros para você comprar. Então vai ter às vezes uma Coca-Cola em lata, muito mais provavelmente uma Coca-Cola KS, né? Então à medida que você tem um nível de padrão de cliente maior, o produto que você coloca naquele canal de distribuição é um. À medida que você tem um cliente com padrão de renda inferior, o tipo de produto que você desenvolve para aquele canal de distribuição já é outro, por exemplo. Ainda na área de marketing, a gente tem as estratégias de publicidade, de propaganda, você tem as estratégias de produto, que remetem à marca, o desenvolvimento da marca, o nome que eu vou utilizar naquela marca, o símbolo daquela marca, as cores. Ou seja, o formado em administração, ele se envolve também em toda essa área. Não seria só a pessoa Sim, formada sim. especificamente em marketing. Sim, perfeito. Então, marketing é uma das áreas da administração. Então, eu vou te dar um exemplo, as cores de uma marca. Por que Coca-Cola é vermelho? Por que McDonald's é vermelho? Por que iFood é vermelho? Porque vermelho é a cor que desperta a fome nas pessoas. Então, toda cor tem um significado. Qual a cor que você vai utilizar para sua marca? A variedade de produto, o tamanho do produto, o design desse produto, tudo isso são decisões de marketing. Você ainda tem a área financeira, na administração, em que você vai entender melhor a tua estrutura de custos, contas a pagar, contas a receber. Você vai fazer a gestão do fluxo de caixa, porque às vezes, eu ganhei muito dinheiro hoje, então já vou gastar, mas e outros meses que eu já tenho uma sazonalidade, que já não são tão bons, então você faz essa análise de sazonalidade para entender melhor o fluxo de caixa entre as entradas e saídas de caixa, você faz análise de capital de giro, que é o capital necessário para você girar toda a sua operação. Às vezes a pessoa tem R$ 100.000, ele diz, eu vou abrir um negócio, vou abrir um mercadinho, um supermercado. Ele gasta R$ 100.000 só em compra de produto, por exemplo. E o restante do negócio? Então você vai entender seu capital de giro, ou até, entrou aqui em caixa R$ 10.000, já vou comprar R$ 10.000 em estoque, em produto. Então você precisa entender todas essas estratégias de capital de giro, que é uma má gestão do capital de giro, do fluxo de caixa, uma má gestão financeira, você pode quebrar um negócio. Eu digo sempre à pessoa que, como você falou, gestão. Gestão é tudo. Às vezes você tem uma empresa, tem um dinheiro ali para investir, mas se você não tiver a gestão é igual uma cidade. Eu digo sempre, comparar uma cidade e comparar uma empresa, para mim é tudo igual. Porque tudo é gestão, tudo você lidar com pessoas e com dinheiro. Tá ok? Perfeito. Eu queria saber do senhor também, quais são as tendências de mercado para o profissional de administração? Hoje a tendência é tudo que envolve tecnologia. Hoje a gente tem cada vez mais a utilização da inteligência artificial nos negócios. E quando a gente vem para o nosso cenário local, às vezes a gente vê uma pouca utilização da inteligência artificial no mundo dos negócios. Então, tudo que envolve tecnologia, cada vez mais a tecnologia é necessária e cada vez menos você tem uma maior intensidade de pessoal. Então, já que você falou que a gestão de uma empresa, na sua opinião, é muito similar à gestão
pública de uma cidade, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, já que eu estou falando em gestão e tecnologia, no monitoramento de um centro de uma cidade. Às vezes, em vez de você entupir o centro da cidade de viaturas, de pessoas, de guardas ali naquele centro, você com bons sistemas de monitoramento, isso te auxiliam a reduzir a quantidade de viaturas que você precisa, a quantidade de guardas que você precisa ali no centro daquela cidade. Agora, isso não significa que eu não preciso de pessoas. Pessoas são essenciais, são a peça-chave em qualquer processo produtivo. Ok, coloca a foto 2 aí, por favor. A foto do mestrado. E nessa foto aí eu queria que o senhor falasse um pouco também da transição, que é Aí para a especialização específica, né? Aí tem coisa nessas fotos, viu? Nessas fotos vocês colocaram aí, tem coisa. Aí o óculos aí tá parecendo mais o óculos do X-Men aí. O Ciclope, o Ciclope. Tava um idoso nessa foto. Bem, aí era na época que já estava sendo finalizado o mestrado, né, no Centro de Pesquisa, né, em Ciências Sociais Aplicadas, que eu estudava lá em Minas Gerais, na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. E lá foi onde eu aprendi no mestrado sobre a gestão de organizações. Então, e sobre gestão pública. Lá tem um dos maiores centros de ensino em gestão pública e fiz parte do núcleo de administração pública, então pude compreender um pouco mais desses processos. Coloca a foto 3 aí, por favor, que são a foto com os alunos, né? Nessa Isso. foto aí eu queria que o senhor falasse duas coisas. Primeiro, a alegria, né? Que aí o cara tá formando, ele tá alegre. Se o senhor tá no meio ali, é porque o senhor era um bom professor. Eu digo isso que quando o cara forma, se fosse um mau professor, não estaria não, filho. Tá não. Não estaria de Então, jeito essa nenhum. foi uma das primeiras. Na verdade, essa foi a primeira turma que eu formei no ensino superior. E isso me deixa muito feliz. Então, a primeira turma que eu dei aula no ensino superior, ela me convidou a colocar o meu nome na placa da turma. Então, ali foi um momento de muita emoção para mim, foi um momento de muita alegria, de muita felicidade, em que eu estive com esses alunos. E eu acho que todo isso é o resultado. O que que essa foto representa? O resultado. Então, isso é o resultado de um processo. Um processo que exige muita dedicação deles, porque um aluno passar 4 ou 5 anos num curso superior, se manter firme no seu propósito não é fácil. Nas gerações atuais nem se fala, então é mais difícil ainda, porque as pessoas buscam muito resultados imediatos, então querem começar a estudar hoje. No ano seguinte já está todo mundo rico. Opa, pera aí, agora que tu vai para o terceiro período. Então, poxa, eu entrei nesse curso, ainda não enriquei. Então é algo mais ou menos assim. Então, entender que em tudo na nossa vida tem um processo, tem etapas, eu acho que isso é um dos maiores desafios do jovem atualmente. É porque hoje em dia o povo é muito imediatista, né? Nós somos uma geração de ansiosos, né? E eu sou muito ansioso. Então, a nossa geração toda ela é muito ansiosa. Ou seja, o povo quer. Ele entrou hoje, amanhã ele já quer estar ganhando 10 conto, 10. Não, vou ser o administrador da Coca-Cola. Ele já pensa logo assim, calma, filho, é devagar. Por isso que a gente está criando esse podcast para orientar você mesmo. A escolher a profissão certa, a ter o ouvido de um profissional, de uma pessoa jovem. Eu não vou trazer um cabo de 80 anos de idade aqui, que o tempo dele foi lá atrás. A visão dele, quando ele foi entrar na universidade, foi lá atrás. Por isso que a gente traz pessoas jovens para mostrar aqui o seu trabalho. Tá ok? E eu queria que o senhor falasse um pouco de como se destacar no mercado de trabalho, a pessoa formada em administração ali. O que é que poderia ser feito para ele se destacar ali no mercado? Bem, um primeiro ponto que eu acho muito importante para qualquer profissional é um comportamento ético, um comportamento correto. Essa é uma das habilidades que as empresas mais buscam hoje nas pessoas. Uma pessoa que tem caráter. Um segundo ponto é uma pessoa dedicada, uma pessoa que se esforça pela empresa, uma pessoa que entende que ela precisa ser uma peça-chave ali dentro daquele empreendimento. Um outro ponto é a capacidade de trabalho em equipe. Isso, o curso de administração, com as disciplinas de gestão de pessoas 1, 2, auxilia muito na formação do aluno, a entender questões relativas à liderança, a trabalho em equipe, a importância do trabalho em equipe,
Porque hoje, em qualquer profissão que você vá atuar, você vai estar lidando com pessoas. E gerenciar pessoas no mundo moderno é um dos maiores desafios das nossas organizações. Mas, acima de tudo, você, na formação de administração, como eu te falei, a gente permeia por várias áreas. Então, você tem que entender um pouquinho de tudo e se aprofundar naquilo que o teu dia a dia dentro do negócio requer. Mas essa formação generalista, esse entender um pouquinho de cada área da administração é essencial no negócio. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi um pouco. Você, um exemplo, você é médico, clínico geral é uma coisa. Ah, quero um pouco mais, quero ser o diferente. Aí eu faço cardiologia, pneumatologia e assim vai. Fazer uma especialização, um doutorado, me abranger, sou especialista daquela área ali, não é isso? Perfeito, na administração não é diferente. Então, mesmo que eu trabalhe num setor de marketing, num setor de logística, num setor de gestão de pessoas, a empresa é como um ser humano, ela é integrada. Então, não adianta no corpo humano o coração tá indo muito bem se o cérebro não tá legal, se o rim não está funcionando. Assim é uma empresa é como um sistema. Ela tem o seu setor financeiro, o seu setor de marketing, de logística, de produção. Se o gestor de marketing faz uma campanha publicitária de enormes gastos sem consultar e sem comunicação com o setor financeiro, aquilo pode prejudicar nas finanças da empresa. Se às vezes o setor financeiro, por estar preocupado com a estrutura de custos apenas, não detalha no orçamento e não coloca no orçamento um volume interessante para divulgação, para propaganda, aquilo pode impactar nas vendas da empresa. Então, é uma gestão integrada em que o gestor precisa conhecer um pouco de cada uma das áreas da administração, mesmo que ele trabalhe em uma área específica. Coloca a foto 4 aí, por favor. A foto 4 aí, professor de preparatório para concurso. É o que eu digo. Não, daqui a pouco vocês vão ver a surpresa. Onde é que o homem foi parar? Não se preocupe não, calma, devagar. Comecei na minha carreira no ensino superior, dando aula e assim, você sempre começa com poucas disciplinas. Hoje eu sou o professor que eu acredito que dentro do estado do Piauí, talvez no Brasil, mais tem turmas dentro do ensino superior. Um professor normal do ensino superior tem algo em torno de 3 turmas, 5 turmas. Aqueles que têm muitas turmas, têm 8 turmas. Então, quem eu conheci que, eu vivo dentro da instituição, tem 8, 10 turmas, poxa, é muita turma. Já ouvi alguém me falar que tem 12, mais do que isso, 15, 14, nunca conheci. Então, por semestre, normalmente, esse semestre eu dei uma diminuída em 50% da minha carga horária por conta da pré-candidatura. No próximo vou ter que reduzir praticamente a zero. Mas eu tenho normalmente 22 a 24 turmas por semestre. Então, é uma coisa bem fora da realidade. Mas no início não foi assim. Se você quiser até voltar a foto, no início não foi assim. No início eu estava bem ali, tendo que dar aula também preparatória de concurso para complementar a minha renda, já que as primeiras disciplinas que eu tinha eram 3, 4 turmas que não eram suficiente para compor a minha renda ali de trabalho. Então essa foto significa, para você que está começando, que às vezes não é vergonhoso, pelo contrário, é nobre. Você começa num trabalho, aquele trabalho não é capaz de te dar toda a tua renda, tudo aquilo que você espera. Em vez de você estar frustrado com aquele trabalho, em vez de você reclamar daquele trabalho, você pode buscar outras fontes de renda que sejam complementares àquele trabalho. Porque hoje em dia é muito difícil, no mundo de hoje, um profissional trabalhar em um único projeto específico, trabalhar em uma única, às vezes até em uma empresa, mas ele trabalha em vários projetos da empresa paralelamente. Então, dificilmente vai ter um único projeto, uma única coisa que você desenvolve, que ali vai suprir toda a tua renda e todas as tuas necessidades e desejos, com todos esses desejos de consumo que a gente tem hoje, com todas essas oportunidades que a gente quer hoje, quer bombardear nas redes sociais, quer fazer viagem, quer ter o melhor carro, quer ter a melhor casa, quer ter o melhor tudo. Então, isso gera frustrações nas pessoas. Pô, esse trabalho, eu vejo outras pessoas conseguindo muita coisa, esse trabalho meu não me dá tudo o que eu quero, não me dá tudo o que eu preciso.
Então é importante você entender que às vezes você precisa atuar em mais de um projeto. Contudo, com muita responsabilidade e muita ética. Não adianta eu atuar em 2 projetos, sendo que eu não tenho tempo para isso. Sendo que eu vou prejudicar o trabalho de um a partir do momento que eu estou levando o outro. Porque eu conheço muita gente que faz isso, né? Então, às vezes, você chama um profissional, por exemplo, para fazer um serviço na sua casa, um reparo ali na sua casa, e aí você marca para amanhã. E de repente chega amanhã e ele não vem fazer, porque às vezes ele conseguiu fechar também com outra pessoa. Ele vai primeiro fazer um reparo em outra casa para depois voltar para a tua. A gente tem inúmeros profissionais em muitas áreas assim, querendo pegar o serviço, outro trabalho, do dinheiro pelo dinheiro, e às vezes não consegue executar tudo aquilo com ética, com competência, com profissionalismo. Então é importante que vocês busquem outras fontes de renda sempre, não atuar às vezes em um mesmo projeto, mas com responsabilidade, para que aquilo que você se dedique e se comprometa a fazer, você consiga ser 100% naquilo. É o que eu digo, meu filho. Quem quer, corre atrás, né? Quem quer, corre atrás. A pessoa ali... O que move o homem é a ambição. Só que aquela ambição de você correr atrás por mérito próprio. Sem pisar em ninguém, sem babar ninguém. Faça o seu. Alguém vê. Alguém vê. Como você falou, não adianta eu pegar vários projetos aqui. Anterior, o seu episódio foi do personal trainer. Trouxe o personal aqui, ele falou, não adianta eu pegar 20 pessoas para fazer mentoria. Eu prefiro pegar 10, fazer um bom trabalho, do que pegar 20, 30, 40, 50 e ficar só pelo dinheiro ali. Como você falou, o cara tem que ser ético e profissional naquela situação. Coloca a foto 5 aí, por favor, que seria já a foto do doutorado. Aí dentro dessa foto eu queria que o senhor falasse um pouco também da parte do network, né? Que é a construção de relacionamentos ali, se isso interfere muito na carreira de administração. Eu costumo dizer, são 2 coisas distintas, né? Em relação à foto, esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque foi o momento que eu concluí o meu doutorado em administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COPEAD. A COPEAD é uma das melhores escolas de negócio do mundo, a melhor escola de negócio da América Latina. Então, quando eu fiz, eu gostaria de contar um pouquinho sobre essa história, que quando eu fiz o processo seletivo lá, do doutorado, eu fiz lá e fiz em outras universidades. É como o vestibular. Hoje o Enem é diferente, mas é como se você tentasse em vários locais, né? E tentei em vários locais, tentei em locais que eu imaginava que fosse passar, como na Federal de Santa Catarina, tentei na UNB, que eram locais que tinham áreas dentro daquilo que eu queria trabalhar. E um determinado dia, uma pessoa disse, poxa, por que tu não tenta na melhor instituição, que é a COPEAD? Eu pensei, poxa, mas lá só ficam os melhores, só tem os melhores, só entram os melhores. E ok, tudo bem que eu considero que eu tenho uma inteligência ali, que eu sou dedicado, que eu sou esforçado, mas eu não sei se eu sou um dos melhores, se eu estou entre os melhores. Eu acho que lá é quase impossível. E essa pessoa disse, tenta, cara. E assim, eu recebi o resultado da Federal de Santa Catarina, passei lá em 5º lugar, fiquei muito feliz. E pensei comigo, poxa, já tenho onde fazer o meu doutorado. Depois, quando eu recebi o da UNB, que eu passei em 2º lugar, eu fiquei mais feliz ainda. Poxa, eu vou estudar em uma universidade de ponta. E veio o resultado da Federal do Rio, né, da COPEAD, e eu fui aprovado lá. Eles dão resultado em ordem alfabética, não sei a posição. Ali foi um momento auge de felicidade na minha vida. E eu fiquei surpreso. Poxa, mas como assim? Como que eu consegui? Isso é um ensinamento para vocês que nos escutam e nos assistem nesse momento. Às vezes a gente é muito duro consigo mesmo, a gente cobra muito de si mesmo e não se enxerga com todo o potencial que nós temos, com toda a garra que nós temos, com toda a disposição que nós temos. E como você disse, às vezes outras pessoas podem enxergar isso, todo esse nosso potencial. E ali eu encontrei no processo seletivo professores que viram todo esse potencial. E entrei no doutorado, fiz um doutorado
que eu pude lidar com os melhores que existem em toda a América Latina. Então foi e é um dos maiores motivos de orgulho na minha vida. Sobre a questão do networking especificamente, eu digo muito isso para os meus alunos. Pela minha experiência de anos em negócios, dificilmente não, desculpa, a palavra está errada. Nem sempre os melhores alunos em nota serão aqueles melhores alunos que vão ser os mais bem-sucedidos no mercado de trabalho, os melhores, aqueles que são melhor-sucedidos no mercado de trabalho. Então eu tenho muitos exemplos de muitos colegas. Tive um aluno, rapaz, que eu encontrei outro dia da engenharia civil, deu um trabalho danado na graduação, esse cidadão. E hoje ele tem uma construtora que ele tá ganhando, como a gente diz, tá ganhando é o real, meu amigo. Então, assim, acontece muito isso. E eu percebi que ele teve um bom network. Ele é aquele garoto que onde chega, apesar de não ter focado tanto nos estudos, mas onde ele chega, todo mundo gosta dele, ele é legal com as pessoas, ele é gentil, ele é divertido, ele consegue cativar amigos e com esses relacionamentos ele conseguiu construir algo. Tenho muitos exemplos de pessoas da minha época da graduação. Agora, não é por isso que eu devo me esconder atrás de um mau desempenho dentro de sala de aula, dentro daquele curso que eu me propus a fazer, e achar, isso é muito comum do adolescente, então se achar super poderoso, esses alunos aí que tira 10 aí, eu vou estar melhor do que eles amanhã. Então assim, aquele aluno que tira melhores notas, para ele estar tirando aquelas melhores notas, ele normalmente precisa se esforçar muito, ele precisa se dedicar muito, ele precisa estudar muito. Então, se aquela pessoa é uma pessoa comprometida, é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa dedicada, ela tem uma grande tendência de ser um excelente profissional amanhã. Agora, isso por si só não é suficiente. É aí onde entra o network. Você precisa somar essas duas características e essas duas habilidades para fazer esse profissional de excelência. Em episódios anteriores aqui, a gente trouxe a Maiana Ibiapina. Formou ali no Instituto ali, Santo Agostinho. Formou e depois ela, de formada, já procurou fazer estágio, tudo enquanto, ou seja, ela se dedicava, mas paralelamente ela fazia esse network. Não, apareceu uma oportunidade, ela foi lá e agarrou. Apareceu outra oportunidade, ela foi lá e agarrou. E assim vai. Queria que o senhor colocasse aí também. Agora é o Kennedy agora. Saiu de um, foi pra outro. É isso aí. O negócio aqui é igual o futebol, né? É igual a Fórmula 1. É ligeiro. Trocou que eu nem vi. Mas é assim mesmo. Então vamos lá. Foto 6 aí, Kennedy, por favor. Aí você vai mostrar onde é que o homem chegou, meu filho. O homem chegou foi na NASA. Só isso. Só na NASA. Aí, e dessa foto aí eu queria três, na verdade, que o senhor falasse da foto. Segundo, como a tecnologia tem impactado as carreiras relacionadas à administração e como o jovem pode se preparar para essa mudança. Bem, eu sou pesquisador, já há uns 15 anos que eu desenvolvo pesquisas científicas e tenho essas pesquisas científicas aprovadas em revistas, em periódicos científicos nacionais e internacionais. Então já publiquei muita pesquisa mundo afora. E nesse processo de publicação, apresentei várias pesquisas nos Estados Unidos, em Atlanta, Orlando, Washington, Seattle, e em um determinado momento, uma dessas pesquisas eu fui, juntamente com outros cientistas da Sociedade Mundial de Gestão da Produção e Operações, convidados a apresentar em Houston essas pesquisas. E fui até Houston, no Texas, estive no Johnson Space Center da NASA, onde lá eu pude conhecer um pouco da operação, como que funciona. Eles, lembrando que eles não têm uma única unidade, você tem também
a estação de lançamentos em Cabo Canaveral, na Flórida, que já é um outro local onde se lança foguete, mas lá é a base central, né, em Houston, apesar deles terem transferido já muitas ações administrativas para Washington, a capital. Então foi uma experiência única, foi uma experiência incrível que esse mundo de pesquisas científicas me proporcionou, e sou muito grato e honrado por isso, né? Então, utilizar as tecnologias, né, e o impacto que isso tem nas profissões, isso é essencial. Você tem que o tempo todo assistir e estar ligado em muita informação da sua área e de outras áreas, porque tem muita gente que quando é de uma área, ele fica muito bitolado em querer conhecimento só daquela área específica, e às vezes conhecendo um pouco outras áreas que não a sua específica, é que você tira insights, você tira aquelas sacadas, né? No popular a gente falando, você tira uma sacada de algo que você vê em outra profissão, que você vê em outra área de atuação e que pode trazer para a tua área, né? Então, enxergar que outras tecnologias estão sendo utilizadas no mundo em outras áreas são essenciais para esse profissional. Tá. Queria aqui também saber um pouco agora da situação. O cara doutor, tem o curso tem a graduação também de economia, é professor, chegou ao ponto de ir à NASA. E aí, eu queria saber do senhor a questão de como conciliar a vida pessoal com todos esses compromissos assim da carreira. Porque, como eu disse, todo convidado que vem aqui procura pessoas do nosso meio, jovens, que correram atrás do seu objetivo. Que a ideia realmente é essa, é motivar quem está assistindo a gente. E mostrar para aquela pessoa que o mesmo tempo que o senhor tem, ela tem. O dia tem 24 horas para todo mundo. Só que, no tempo que eu era sargento do Exército, o instrutor perguntava assim, aluno, eu sou zero da minha turma, sou zero de turma, da arma de engenharia. O instrutor falava assim, o que é que tu vai fazer de 9 da noite às 6 da manhã? Uns iriam dormir, outros iriam estudar. Aí eu queria saber do senhor como é que o senhor consegue conciliar todos esses compromissos aí. Olha, hoje a minha rotina de trabalho na semana é muito intensa. Então, como eu te falei, eu tenho uma rotina semanal em que eu acordo 4h30 da manhã, vou dormir ali já próximo à meia-noite. Então, durante esse dia, eu tenho uma rotina bem intensa. Então, vida pessoal, no sentido de estar com a família, sair para um restaurante, se divertir um pouco mais, hoje eu reservo esses momentos aos finais de semana. Reservava, porque hoje, com meus compromissos numa pré-candidatura, eu tenho outros compromissos de pré-campanha. Mas antes de entrar nesse processo, eu fazia minha vida pessoal de lazer, de passeios, de momentos familiares, corria aos finais de semana. Só que nem sempre essa foi a realidade. Principalmente no início da minha carreira, eu estava sábado o dia todo, domingo o dia todo, dando aula para concurso. Eu estava sábado o dia todo, domingo o dia todo, dando aula na pós-graduação. É preciso plantar para colher. Chegou num momento que eu já estava com a vida estabilizada, eu me dei o luxo de não. Pronto, a partir de hoje eu não vou trabalhar aos finais de semana. Depois de 8 anos, 10 anos de profissão, trabalhando inclusive finais de semana, comecei nos 3 primeiros anos de profissão, trabalhava inclusive domingo, depois eu tirei o domingo, fiquei trabalhando sábado o dia todo, então depois de um bom tempo que eu tirei o sábado para ter uma maior qualidade de vida. Hoje, eu vejo muitos jovens que ainda estão nesse processo de plantio e não de colheita. Tá muito comum, tá muito em voga hoje essa frase, né? Se tira a minha paz, se tira o meu sossego, se tira isso, aquilo, eu não faço. Então, assim, hoje é como se todo mundo quisesse ter uma vida super confortável, ou seja, em outras palavras, esse jovem não sai da sua zona de conforto para querer plantar algo, para às vezes ralar no final de semana, para às vezes tentar fazer uma renda extra no final de semana. Deu 18 horas, com todo respeito para quem vai, eu já vou para academia, para malhar e não quero mais sair da academia, vou tomar um açaí com os amigos, vou comer uma pizza, vou não sei o que durante a semana. Tudo bem, ótimo para você que faz isso, sem nenhuma crítica a isso, mas
se eu não tenho um curso superior e eu tenho um turno noturno livre, por que eu não vou tentar fazer um curso superior em uma área para tentar uma melhor qualificação, para promover uma melhor qualidade de vida? Se o meu trabalho não está dando tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu busco, tudo aquilo que eu almejo financeiramente, por que que eu saio 18 horas, por que eu não marco a academia de 18 às 20 e tento ali executar um projeto de 20 às 22? Ou saio do trabalho às 18, tento fazer algum trabalho digital, como freelance, de 18 às 20, e deixo para ir na academia de 20 às 22. Então, o que eu estou querendo te dizer que é muito importante para o jovem essa organização do seu tempo, do que ele faz ao longo das 24 horas do dia. E aí, se hoje você já está bem, já estou num estágio de vida em que eu já tenho estou num momento em que eu estou confortável com aquilo que eu tenho, tudo bem eu não fazer nada a noite inteira, tudo bem eu não estar nada aos finais de semana, mas se eu estou naquele momento de briga, de garra, ainda de disputa, em outras palavras, num momento de plantio, é o momento de plantar para que eu possa colher depois. É que eu digo sempre, a pessoa, depois do advento da internet, todo mundo vende facilidade. É isso. Só que, às vezes, aquela pessoa que está vendendo aquela facilidade, ela passou por um período de transição que ela fez o sacrifício dela. Aí ela chega, mostra só o resultado e o jovem está vendo só o resultado. Não está vendo que ele teve toda uma trajetória ali para poder chegar naquele ponto. E assim, lembrando que isso que eu estou falando é em linhas gerais. Cada caso, cada pessoa é de um jeito, tem as suas especificidades, as suas particularidades. Então, eu sou muito cristão. E eu tenho amigos que, muito jovens ainda, abdicaram de tudo para viver uma vida missionária, sem nada, indo em comunidades, falando a palavra de Deus. Ótimo, cara, perfeito, isso aqui é o que te faz feliz, é o que importa. Então, o que importa é fazermos aquilo que nos faz feliz. Isso é a coisa mais importante. Tá ok. Eu queria que você deixasse um conselho ali, olhando para a câmera ali, de preferência, para o jovem formado em administração que está procurando se inserir nesse mercado de trabalho. Olha, primeiro ponto, enxergue oportunidades que, como você disse, nesse mundo tecnológico, você pode utilizar suas capacidades de gestão para empreender, para desenvolver novos negócios associados ao mundo da tecnologia. E como gestor de produtos ou serviços para outros profissionais, para outras pessoas, para outros nichos de mercado. Não fique preso às profissões tradicionais, aos trabalhos tradicionais. Procure ver que tendências de negócio, que tendências de mercado que você pode atuar. Às vezes com a remuneração muito melhor do que num mercado tradicional, num trabalho tradicional, por exemplo. A empresa ali quer que eu cumpra uma carga horária de trabalho o dia inteiro e que eu ganhe R$2.000 por mês, R$3.000 por mês. Ok, se isso te faz feliz, se você está bem ali, ótimo. Mas se isso não é o suficiente para mim, se isso ainda não me deixa feliz, como que eu posso, de posse de ferramentas tecnológicas que existem hoje, tentar empreender em algum ramo, em algum setor, para gerir algo e eu conseguir fazer mais dinheiro do que esse salário fixo, tradicional, que eu teria ali, por exemplo. E aí conseguir, porque quando a gente fala em ganhar mais, não estamos falando do dinheiro pelo dinheiro, mas para você ter uma melhor qualidade de vida, ter um conforto melhor para você e sua família, né? Ok, a gente queria passar o ponto agora Coloca a foto 7 aí, por favor, Kennedy. Da pré-candidatura a prefeito da cidade de Teresina. Nesse ponto aí eu queria saber o que é que motivou o senhor a ser pré-candidato a prefeito? Um primeiro ponto é que eu já faço trabalho voluntário aqui em Teresina há mais de 10 anos. Então, um deles que envolve trabalhos em comunidades devido à minha conexão religiosa, minha com o meu Deus, e outro trabalho que envolve a formação e qualificação de micro e pequenos empreendedores de forma voluntária em bairros de Teresina. E a gente tem visto cada vez mais a nossa cidade se deteriorar, a nossa cidade não seguir os avanços econômicos e tecnológicos de outras capitais, e a gente vê uma cidade do atraso. Fui convidado pelo Partido Novo, a partir do meu conhecimento e das minhas habilidades em gestão,
o meu nome foi posto, eles me fizeram o convite, eu aceitei como um modo de tentar trazer um projeto de transformação para a cidade de Teresina, de tentar fazer uma Teresina melhor, que a gente volte a sentir orgulho da nossa cidade, em que a gente volte a ter desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para os jovens e para toda a população teresinense. Então vamos lá, tem gente que chega assim e fala, não me interessa por política. Só que a política ela é inserida no seu meio. Perfeito. Eu penso o seguinte, se você, a partir do momento que você deixa de se interessar por política, você deixa que outras pessoas conduzam sua vida. Perfeito. Se você achar que o político não conduz a sua vida, você está completamente enganado. Concordo. Isso quem me ensinou foi justamente esse professor que dava aula de macroeconomia na Universidade Federal lá de Roraima, professor americano. Ele que me fez despertar para a política na minha cabeça lá em 2014. Eu queria saber do senhor quais são as suas prioridades e propostas para melhorar a cidade. Porque eu penso assim, vamos lá, todo mundo tem uma bandeira. Vamos supor que se a pessoa chegar e falar, não, a minha bandeira é saúde, educação, transporte, falar tudo. Aí eu acredito que ele não teria essa bandeira. Mas todo mundo é um exemplo. Eu sou focado na segurança e na saúde. Ok. Porque se você não tiver uma prioridade na sua vida, imagine na gestão de uma cidade. Eu queria saber agora quais são as suas prioridades. Eu faço uma observação aqui sobre a sua fala. Uma bandeira específica, uma ou duas bandeiras específicas, isso é muito comum, mas isso é muito comum em candidaturas proporcionais, uma candidatura de vereador, uma candidatura de deputado. Então você pode defender ali uma ou duas bandeiras específicas. Numa candidatura majoritária, a prefeito, a governador, por exemplo, que envolve um cargo de gestão, você não pode se prender e não pode ficar fixo em uma ou duas bandeiras específicas. Ainda mais se a nossa cidade fosse uma cidade desenvolvida, fosse uma cidade que estivesse bem, mas tivesse um ou dois problemas ali na cidade, ok, você abordar aqueles um ou dois problemas prioritários. Mas a cidade de Teresina hoje, ela se assemelha a um paciente que está na UTI com infecção generalizada, que tem problemas em todo o seu corpo. Então a cidade de Teresina tem sim problemas graves hoje na saúde, tem sim problemas graves na educação, na segurança pública, no transporte público. Então quando você vai para a segurança pública, você vê hoje quantidade de facções que tem na nossa cidade, morte, assalto e tiro. Abrir jornal é só isso. É só isso. Então, como que você disse que a segurança pública não é prioridade? Aí você olha para a saúde. Equipamentos sendo retirados da HUT, funcionários sem serem pagos, as unidades básicas de saúde sem ter um remédio para pressão que custa centavos, que antigamente a gente falava, reclamava. Pô, vai no hospital público, vai na unidade básica, o médico só passa de pirônica. Hoje você vai, nem de pirona tem. Então não falta o básico. Então como dizer que a saúde não é prioridade? Como falar que a educação não é prioridade, sendo que os profissionais da educação municipal recentemente entraram em greve por atrasos no salário, falta de pagamento de salário de professor. Em pleno período que a gente está de desenvolvimento tecnológico no mundo, que a gente deveria estar discutindo, que as escolas públicas municipais de Teresina precisam de avanços tecnológicos, precisam de uma melhor estruturação, os professores não recebem nem o salário em dia. Para você ver o quanto que são problemas básicos, mas graves, e problemas de gestão que faltam na nossa cidade. Então, como que você não diz que o transporte público é prioritário, sendo que hoje a escassez de ônibus, a falta de transporte público impacta diretamente na economia da nossa cidade, em que você vai contratar um colaborador, ele não tem ônibus para chegar na empresa para trabalhar. E você não tem condições de pagar um Uber para ele, por ter um salário baixo, ele também não tem condições, às vezes, de pagar Uber todo dia para ir e voltar, e aquilo impacta no desenvolvimento econômico na nossa cidade, gera atraso. A gente tem situações, por exemplo, vou dar um exemplo na educação, que é a minha área, que eu vivencio no meu dia a dia. Historicamente, o turno que você sempre teve mais alunos nas instituições de ensino, sempre foi qual turno? Qual é o turno principal que as pessoas estudam na educação superior? Na educação superior. Superior à noite. À noite. Então, porque as pessoas trabalham o dia todo e vão estudar à noite. As faculdades sempre foram lotadas à noite.
Hoje, você chega na instituição de ensino que eu trabalho e qualquer outra, parece um deserto. Aí o setor de marketing vai tentar entrar em contato na captação de alunos para entender o porquê disso que está acontecendo. As respostas dos estudantes, que não tem ônibus à noite para eu voltar para minha casa. Então não tem transporte público para ele sair da faculdade e voltar para a comunidade tarde da noite. Não tem transporte público para ele sair da empresa que ele trabalha e deixar ele na faculdade. Então olha o quanto que se impacta no dia a dia, na economia, nos negócios, na vida e nos sonhos de pessoas que são destruídos, por exemplo. Então esses problemas todos merecem um processo de gestão eficiente. E temos mostrado nas nossas redes sociais, nosso Instagram, quem quiser acessar depois, @Tony Kerley, Tony com 2 N's e Y. Na hora que você colocar Tony com 2 N's e Y, já aparece lá a primeira opção. Então, nós temos colocado todos os dias vídeos mostrando as nossas sugestões de soluções para cada uma dessas áreas da cidade. Queria saber do senhor também qual é a sua estratégia para lidar com questões de transparência e ética na gestão pública, que eu acho que é um dos pontos mais importantes que, não só em Teresina, mas no Brasil todo. Perfeito. A questão da ética. Um primeiro ponto é que você, num processo eleitoral, para chegar ao poder, você tem que ter ética já no processo eleitoral e não fazer nenhum acordo, nenhuma negociata, nenhum toma lá da cá. O que você vê são partidos fazendo esses acordos, essas negociatas, esses toma lá da cá, montando verdadeiros grupos políticos grandes com vários partidos. E o que é que eles vão fazer? Se eles ganham, depois quando assumem a gestão, eles loteiam aquela prefeitura, eles loteiam aquele governo do estado em várias secretarias. E o que acontece depois? Você não tem uma gestão técnica em cada uma dessas secretarias. A vida das pessoas são impactadas na cidade. Você não tem uma boa drenagem urbana, você não tem um bom saneamento básico, você não tem uma boa saúde, porque são geridas por pessoas que são políticas. São pessoas que fizeram práticas tradicionais no processo eleitoral e depois na gestão vão continuar com outras práticas tradicionais, com outras práticas ineficientes que não são corretas, por exemplo. Então, esse é o cenário que a gente tem. Combater esse cenário, ganhar um processo eleitoral sem fazer essas práticas do toma lá da cá, sem fazer negociata, é essencial para que depois, aí já é uma outra pergunta sua, que eu vi aqui no nosso roteiro, a questão dos cargos técnicos, da gestão técnica. Eu acho que você abriu uma caixinha de pergunta e as pessoas que nos assistem enviaram na caixinha de perguntas essa pergunta, se a gente ganhasse, o nosso secretariado seria um secretariado técnico. Então, sim, eu faço parte do Partido Novo. Partido Novo, mas isso é um sonho, isso é ilusão, isso é mentira. Partido Novo, ele tem um compromisso de ter uma gestão técnica, onde há um mandatário do Novo, há processo seletivo para os secretários. É assim que acontece no governo do estado de Minas Gerais, é assim que acontece na prefeitura de Joinville, em Santa Catarina e em outras prefeituras que a gente tem do Partido Novo. Então o gestor ele tem que se comprometer a fazer processo seletivo para o seu secretariado. Eu penso o seguinte, vamos lá, eu trabalho na Secretaria de Infraestrutura, um exemplo aqui, poderia ser uma secretaria qualquer. Aí eu sou um engenheiro concursado daquela secretaria. Aí vamos supor que o senhor está lá como advogado. E o senhor é o secretário, porque o prefeito colocou o senhor lá por questões políticas. Vamos lá. Eu chego com um projeto para melhorar a cidade. Tá aqui, gestor, você que vai tomar a decisão, né? Você é o secretário? Tá aqui. Aí às vezes o secretário olha assim, como ele não tem um conhecimento técnico, ele não vai querer levar esse dissabor pro prefeito. Ao meu ver, é o que eu vejo hoje. Ele não vai querer. Por quê? Primeiro, ele não tem um conhecimento técnico para explicar os questionamentos que ele pode ser feito lá na hora. Segundo, que ele não vai levar o engenheiro dele de tiracolo. Não vai. Porque ele vai mostrar para ele que ele não tem um conhecimento. Ou seja, a gestão técnica é importante demais numa cidade. O que é que eu percebo como cidadão? Muitos prefeitos fazem o quê? Colocam uma pessoa técnica só na finança. Ele não, vou colocar aqui na finança um economista, um auditor, um contador, para o restante que se F, né? Porque o restante eu consigo manobrar ali, mas a finança não, é importante. E tem uns que nem colocam na finança.
Aí esse ponto é bastante importante. Se você coloca uma pessoa que tem conhecimento de causa, eu vou construir uma casa. Eu vou chamar um advogado? Não vou. Eu vou contratar um pedreiro, que é o especialista daquela área, um arquiteto, um engenheiro, e assim vai. Esse é um ponto importante que eu gostaria de deixar esse comentário aí. E eu queria saber do senhor como é que o senhor pretende garantir a sustentabilidade e desenvolvimento econômico da cidade. Nessa questão também, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, não está na caixinha de perguntas, mas é a pergunta minha, pessoal, em relação ao turismo na cidade de Teresina. Situação que ocorreu recente comigo. Uma prima minha, já morei no Rio de Janeiro também, já morei... Chegou aqui, perguntou para onde você levar e você disse, eu não Pronto. tenho para onde levar. Eu fiquei besta. Aí eu fui no grupo de amigos, de família, eu falei, rapaz... Para onde que eu vou levar essa Aí, pessoa? minha Que prima do Rio de locais? Janeiro, lugar que tem tudo. Você não pensou em nada, mas quando a gente pensa, só vem, Encontro dos Rios, Cabeça de Cuia. Pronto. Aí, não, na Ponte Estaiada, tava Ponte fechada. Estaiada, Na época tava tava fechada. Aí eu falei, não, vou lá ver o Cabeça de Cuia. Aí eu fiquei, oxe, eu vou no shopping? Não, fiquei no shopping. Lá tem vários, né? Até maiores do que o daqui. Aí eu fiquei, pai do céu, a cidade não tem. Eu gravei um vídeo e coloquei nas redes sociais falando sobre isso. Por isso que eu já, na hora que você começou a falar, eu já te adiantei e complementei. Isso é uma das coisas que nós trouxemos para a discussão. Tá vendo como não é só chegar e dizer, porque o problema é da saúde, nós vamos resolver só a saúde. Como é um conjunto integrado de ações, então o turismo é essencial. E a gente abordou isso também da importância do turismo. Teresina é uma cidade mesopotâmica. É uma cidade que ela está entre dois rios, Rio Poti e Parnaíba. Então, como é que você não tem uma orla em torno dos rios, com restaurantes, com locais para prática esportiva, para prática cultural, para prática de lazer? Porque o poder público não quer e não pensa gestão, não faz gestão. Isso é um absurdo. Então a gente tem um potencial enorme de exploração, seja para transporte público, com modais de transporte pelo próprio rio, por exemplo, que a gente sai de pontos navegáveis a outros pontos navegáveis da cidade. Infelizmente tem partes do rio que tem pedras e não são navegáveis, mas você tem pontos que são, seja mesmo para o lazer. Já pensou se você tivesse aqui da Raul Lopes, poder fazer um passeio com os seus filhos e ir até o zoobotânico, aí chega lá, você chega no zoobotânico, faz toda uma visita com seu filho aos animais, depois retorna pela Raul Lopes, pelo rio, vê uma atividade cultural ali na orla da Raul Lopes. Então, existem várias possibilidades, mas que isso não são pensadas na cidade. Falta uma gestão que pense na nossa cidade, por exemplo. O senhor falou um ponto. Na hora que o senhor falou, eu dei um start aqui. O Matheus trabalha ali comigo, tá na produção aqui. Na hora que eu passo na margem ali do Rio Parnaíba, eu falo, por que não tem uma orla aqui? Perfeito. Eu já imaginei o estacionamento em Espinha de Peixe, 3, 4 pontos para a pessoa chegar e tirar uma foto. Um lugar que tem um campo de futebol, uma quadra poliesportiva, Isso. que a pessoa consiga correr, Perfeito. que a pessoa consiga fazer o seu treino ali de bicicleta, coisa do tipo, ou seja um ponto que a pessoa consiga pegar sua família e levar para lá. Perfeito. Lá um ponto de alimentação e tudo, ou seja, um lugar que gera renda. Você traz a questão do turismo também, que é, eu teria o ponto para levar a pessoa. Uhum. Você utiliza o rio da melhor forma possível, mas tem gente que não... Eu sou do... E assim, você perguntou ainda sobre o desenvolvimento produtivo, tecnológico da cidade, né, na geração de emprego e renda. A gente não tem nenhum estímulo a trazer indústrias para cá. Qual o parque industrial que nós temos? Não tem. Então, hoje, não só pensar em indústrias, mas pensar em empresas de base tecnológica para o nosso jovem. Porque o jovem não quer muito atuar naquelas funções tradicionais de antigamente. Então, o jovem gosta hoje de tecnologia, de desenvolver softwares, de desenvolver um gamer. Então, por que você não faz como a cidade de Recife fez e implantou um polo tecnológico lá? Então, isso é essencial para a geração de emprego e renda com os nossos jovens, por exemplo. Pronto, excelente. Eu posso falar por estudo de causa, não, de vivência, porque eu já morei em tanto lugar no Brasil que, pai do céu. Um exemplo, eu morei na cidade de Boa Vista, em Roraima, ali próximo à Venezuela. Você chega, na frente do batalhão tinha um centro, o Praça das Águas, uma praça enorme que mostrava todo... Você teria o ponto que seria o ideal aqui na margem do Rio Parnaíba.
Ou seja, um lugar que tem alimentação, música, vários quiosques, lugar para você tirar foto e assim vai. Ou seja, num lugar no norte, no extremo norte do país tem, e bem aqui na capital do Nordeste não tem. Perfeito. Uma outra cidade, a cidade da minha mãe aqui, cidade de Amarante. Não sou tanto de ir lá, mas toda vez que eu vou lá, eu vejo uma coisinha diferente. Se eu chegar lá, eu consigo, em Amarante, numa cidade que tem um recurso muito menor, chegar lá e falar assim, levar o senhor e falar, eu quero tirar foto em 3 pontos turísticos, eu consigo. E em Teresina eu não consigo, que é uma capital. Ou seja, situações que revoltam até a população, que não adianta nada você trabalhar, ter seu dinheiro, você quer ter o lazer, não tem. Não tem na cidade. A gente queria falar um pouco, que a gente está finalizando já o nosso podcast. Isso. A nossa caixinha de perguntas. São 6 perguntas ali, que só pode ser breve aqui. Uma delas, quais são as suas ações em relação aos acidentes de trânsito que só oneram o HUT? Primeiro você precisa de uma política de educação no trânsito. Em gestões anteriores, a gente teve prêmios de educação no trânsito oferecidos pela S-Trans. Eu desenvolvi uma pesquisa e participei e fui vencedor de um desses prêmios. Então, que a gente mostrou como que você conseguia fazer medidas de prevenção com os motociclistas, focados neles. Então, tem uma pesquisa aprovada, ganhei um prêmio na época da S-Trans, por volta de 2014 ou 2015, não lembro bem, dessas premiações para o desenvolvimento de novas boas práticas que poderiam ser implementadas. Um segundo ponto a partir do momento que você estimula mais o uso do transporte público, que é possível, nós estamos estudando aí uma solução que envolve o transporte público gratuito para toda a cidade. Então parece uma coisa que é impossível de ser feito, é da demagogia, não é. Então a gente está analisando os números, o orçamento da cidade e mostrando o quanto que isso impacta no desenvolvimento econômico. Como eu falei, já mencionei os impactos que a falta de transporte público tem. Então quando você gera um transporte público gratuito dentro da cidade, em outras cidades que isso foi feito, inclusive reduziu a quantidade de acidentes de trânsito de motos, que as pessoas, poxa, eu tenho uma moto aqui, mas eu tenho um ônibus de graça, eu vou de ônibus, por exemplo. Então reduziu o orçamento da saúde do que era gasto, porque hoje é um volume significativo ali no HUT, cerca de mais de 30% do orçamento que é gasto, são gastos com cirurgias a partir de acidentes de moto. Então tu olha o quanto que tu consegue investir no transporte público, reduzir esse gasto com saúde, por exemplo. Ok, excelente. Aqui foi bem variado, foi mesclado, na verdade, com profissão e a questão da pré-candidatura. Quais são as opções de mercado de trabalho para quem cursa administração? Eu acho que eu mencionei isso no início da minha fala, né? Quando eu falei todas as possibilidades do que ele pode fazer na área de marketing, na área de produção, na área de logística, na área de gestão de pessoas. Então, como que ele pode atuar em cada uma dessas áreas diferentes. A outra seria relacionada ao partido. Porque o Partido Novo resolveu usar o fundo eleitoral, o senhor é a favor do uso do fundão eleitoral? Perfeito. São duas perguntas diferentes. Uhum. A pessoa acha que é a mesma pergunta. Você é a favor do fundo eleitoral? Não. O Partido Novo é a favor do fundo eleitoral? Não. Então, por isso que o Partido Novo nunca usou nem o fundo eleitoral e nem o fundo partidário. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem 2 fundos, o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário é um fundo que vem praticamente todos os meses para as despesas de manutenção mensal do partido. Tanto o partidário quanto o eleitoral, o Novo tentou projetos de lei para acabar com esses fundos, foram rejeitados pelos deputados, tentou ir até o STF para devolver o dinheiro que o Novo recebeu e não conseguiu. Ele foi até em última instância para tentar fazer essa devolução. O dinheiro do fundo partidário, ele não pode devolver, então fica retido numa conta. O Novo nunca utilizou esse dinheiro está parado numa conta até hoje. O dinheiro do fundo eleitoral, esse você consegue devolver, que ele vem no período das eleições. Então esse ano, que é um ano eleitoral, vai vir lá em agosto, quando começar o período eleitoral. Esse fundo eleitoral, o partido consegue devolver, só que quando você devolve, e a proposta do Novo, o Novo foi até o STF para ser devolvido e ser utilizado na saúde, na educação e no transporte público, e não a lei diz que quando você devolve tem que redistribuir entre os outros partidos.
Então, o que que o Novo sempre fez? Devolveu o fundo eleitoral. O que que o governo sempre fez? Redistribuiu entre os outros partidos. Então, agora, a partir desse ano, o Novo disse, não, nós vamos usar o fundo eleitoral, porque se a gente não usar, nós vamos dar para os nossos concorrentes. Então, nós votamos agora em dezembro e vamos continuar votando. Votamos pela redução do fundo eleitoral. Se tiver uma pauta para reduzir, nós vamos votar. Se tiver uma pauta para acabar, nós vamos votar. Nós vamos continuar propondo a extinção desses fundos. Nós vamos continuar impetrando ações judiciais para devolver esse dinheiro e ir para a saúde, para a educação. Mas enquanto não conseguirmos isso, em vez de devolver e ir para os outros partidos, nós vamos passar a utilizar pela primeira vez esse ano. Ok. A próxima pergunta. Economia, administração, contabilidade. Qual é a melhor profissão? Esse aqui é o que eu digo, é o passageiro da agonia. Ele tá igual um jumento indo para a igreja, ele tá perdido. É só assistir o nosso podcast, cada um tem um episódio com uma profissão diferente que você vai se encontrar aqui. Não existe uma profissão melhor ou pior, são profissões diferentes e no caso da administração, da economia e da contabilidade, são profissões complementares. É muito mais do que eu vou falar, o que cada profissão faz, mas eu vou dar alguns exemplos simplificados para você entender. O administrador, ele vai tomar de conta da gestão daquela organização como um todo, da gestão de algum dos setores dessa organização. O contador vai responder pela parte fiscal da empresa, dos demonstrativos fiscais e da parte tributária da empresa, todos os cálculos de impostos, todo o pagamento, do planejamento tributário, como que tu pode reduzir os pagamentos de impostos, evitar pagar certos impostos e fazer todo esse planejamento. E vai servir também como um controller, junto com o gestor financeiro da empresa, discutir as questões de custos, como que você pode fazer uma melhor gestão desses custos e reduzir os custos. Já o economista, ele vai atuar na empresa ou em cálculos também nessas estruturas de custos ou nos investimentos da empresa, nas aplicações dessa empresa, por exemplo, ou ainda numa parte mais ampla nos governos, propondo políticas orçamentárias, na gestão orçamentária de cidades, de estados, do governo federal, de algum órgão público. Então, nas propostas e modelos orçamentários que você tem para a gestão pública. Então, tratando das contas públicas, das finanças públicas, por exemplo. Ok. A outra pergunta aqui, que o senhor já tinha respondido anteriormente, os seus secretários serão escolhidos de forma técnica ou serão loteados pelo partido, o senhor já comentou. Isso. Ok. A última pergunta, quais suas propostas para revitalizar os mercados públicos? Você precisa reestruturar, esse é um primeiro ponto, que eles estão sucateados. Você precisa qualificar quanto a técnicas de gestão, esses gestores, esses microempreendedores que atuam nos mercados. Você precisa atuar com financiamento junto ao Banco Popular do município para dar microcrédito, para que eles possam ter um estoque melhor, uma quantidade de produtos a serem vendidos. Você precisa equipar esses mercados com boas praças de alimentação, atrações musicais em determinados momentos para atrair mais a visitação. Tudo isso são algumas iniciativas pontuais, mas que vão transformar completamente os mercados públicos a partir dessas medidas da prefeitura. Excelente. Gostaria de agradecer aqui a presença do professor Tony e de antemão, você que está assistindo, chegou até o final aqui, aí, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, todas as nossas redes sociais estão aí. TikTok, Instagram, TikTok, só um único vídeo, a gente já tem mais de 600 mil visualizações. Somando tudo, a gente já bateu mais de 2 milhões aí de visualizações. Perfeito, parabéns. Ou seja, devagarzinho, a gente vai mostrando nosso trabalho e não custa nada. O cara que tá sentadinho no sofá, chegar e deixar o like pra gente, se inscrever e encaminhar pro amigo. O cara tá perdido ali, não sabe o que fazer da vida, tá aqui, ó, assista isso. Lá tem de tudo, tem o bombeiro, tem o PM, tem o fisioterapeuta, tem um professor agora formado em administração, tem o Dr. Wallace formado também em endocrinologia, e vem diversos agora, vem policial federal, vem policial rodoviário federal, vem psicólogo e assim vai. É profissões. A ideia é orientar. O que eu não tive lá atrás, que eu acredito que o senhor também não teve lá atrás, a gente está querendo dar de mão beijada aqui pro jovem, Perfeito. Que hoje com o advento da tecnologia, o povo tem tudo mais na mão. Por eu gostaria de agradecer novamente a presença do professor Tony, doutor em administração, graduado em economia,
professor universitário e também pré-candidato a prefeito da cidade de Teresina. Eu que agradeço. Parabéns, Workcast. Obrigado pela caneca, muito bonita. Esse trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho social importante com os nossos jovens. Isso é essencial. Então, fiquei honrado com o convite e obrigado a todos que nos escutaram neste podcast. Pois dou por encerrado o nosso episódio de hoje e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Eu que agradeço.